Boa tarde. Como estão as coisas por aí? Muita luz, muito céu azul nesse feriado. Muito bom estarmos aqui, priorizando o que é mais prioritário. Ter noção de prioridade é precioso para as nossas vidas. Precioso. Viver bem é tomar boas decisões. Tomar boas decisões é ter noção de prioridade. Inevitavelmente, esse é o caminho para bem viver. Não é? Então precisamos entender quais são as prioridades da vida. E hoje estar aqui nos ajuda a priorizar o que é importante agora e a estudar o que é prioridade para sempre, em todos os tempos, em todas as situações. Por isso, muito bem-vinda, muito bem-vindo. É fundamental mesmo que consigamos dar essa parada no meio do turbilhão, no meio dos conflitos, das disputas, e estabelecer essa conexão com o bem, essa conexão com a luz. Respiremos fundo, tomemos a nossa água e vamos pensar então sobre as prioridades a serem superadas, as prioridades que têm dirigido nossas vidas e que precisam ser superadas. O fato óbvio e confirmado pelos mensageiros espirituais é que nós somos uma evolução dos animais. Segundo os espíritos, a nossa evolução vai do átomo ao arcanjo, passando obviamente pelos vegetais, pelos animais. Então, guardamos de herança todas as características próprias desses outros reinos, com mais força, evidentemente, da herança animal. O que é a herança animal? Que prioridades ela traz para a nossa vida? Ora, o que rege o comportamento animal é um instinto. O instinto é um instinto de sobrevivência. A prioridade básica do instinto de sobrevivência é o sentimento do medo. É baseado no medo que o animal, que o ser regido pelo instinto, toma suas decisões. Essa é a grande ferramenta, essa é o grande mecanismo, a grande prioridade do animal. E nós, há pouco evoluídos do animal, temos também regido nossas vidas em muitos momentos pelo medo, pelo instinto, pela pulsão à proteção, à segurança, à conservação. Instinto de conservação. Ou seja, o grande tema para nós reprogramarmos nossas vidas é a morte. Precisamos pensar, refletir, estudar a morte como grande espantalho da alma humana. Fugimos da morte de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e isso traz óbvias consequências para todos nós. É em fuga da morte, por medo da morte, que nós nos tornamos manipuláveis. Todas as pessoas que lidam com o nosso medo da morte, mesmo após a morte, a morte após a morte, é força diretiva para todos nós. Vejam, por exemplo, as religiões mais primitivas, as regiões mais manipuladoras,
trabalham com a ameaça do inferno o tempo todo. O que é o inferno? Senão a ameaça da morte mesmo após a morte. Temos medo do inferno pelos castigos eternos, pelo fogo, pelo azeite quente, ao qual estaríamos destinados aqueles que muito erramos. Quem não? Não é verdade? O medo da morte, o medo é a grande ferramenta de manipulação, de distorção, de redução do humano ao mero animal. Os sábios da antiguidade, em diversos países e culturas, mas, por exemplo, no Egito, o sábio Egito, o espiritualizadíssimo Egito, esses países, essas culturas, essas filosofias nos trouxeram, através da imagem da esfinge e seu desafio, uma enorme reflexão sobre essa nossa natureza animal. Afinal de contas, a esfinge é um ser da parte de baixo animal, da parte de cima humano, mostrando exatamente essa transição do homem primitivo, do reino animal ao reino hominal. Associa-se à esfinge o grande desafio: decifra-me ou te devoro. Decifrarmos-nos como seres recém-saídos da animalidade, regidos pelo medo da morte, pelo instinto de sobrevivência, é extremamente fundamental para compreendermos, não sermos dominados pela nossa metade animal e, ao contrário disso, expandirmos, evoluirmos no sentido da nossa metade humana. Decifrar o ser humano nesse estágio como meio animal, meio humano. Decifrar as forças que regem nossa metade animal e as forças que regem, que devem reger a nossa dimensão humana, são parte fundamental da tarefa central da evolução, que é o conhece-te a ti mesmo, proposto no oráculo de Delfos, assumido por Sócrates em sua filosofia, através da filosofia de Sócrates espalhado para toda a ciência, e alcançando, obviamente, o cristianismo, já que Cristo assumiu o conhece a ti mesmo como grande caminho de evolução, e assumindo também o espiritismo, que também assume o conhece a ti mesmo na questão 919 de O Livro dos Espíritos, como fundamental exercício, ferramenta da evolução. Então há um consenso, mesmo que os materialistas, os céticos, não percebam, a ciência conflui com a filosofia e com a religião para o sentido espiritual da vida. Como é que a ciência atesta o sentido espiritual da vida? Com a lei da física, que fala: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nós, através da morte, não nos perderemos, apenas nos transformaremos. Como um trabalhador que tem o seu uniforme gasto, um soldado que tem a sua armadura
estragada e que trocam a roupa, trocam a armadura, nós também não somos o corpo, e quando ele se desgasta e precisa ser descartado pela morte, nós continuamos, nada se perde, tudo se transforma. A morte é transformação. Fundamental sair dessa falsa disputa, desse falso dilema entre religião, filosofia e ciência. Todas elas apontam para o mesmo sentido. E esse sentido é um sentido que mata a morte. É preciso superar esse medo, tirar da direção da humanidade esse medo que nos reduz, nos aprisiona a todos. Não é verdade que o sentido maior da vida, que a força maior da vida é um instinto, que o impulso maior do ser humano é fugir da morte. Jesus vem em nosso socorro e nos orienta exatamente a superarmos o medo da morte. Quando diz especialmente assim: não vos preocupeis com aqueles que podem tirar o seu corpo. Vejam só, vou repetir. Não vos preocupeis com aqueles que podem tirar o seu corpo, mas sim vos preocupeis com aqueles que, podendo tirar o seu corpo, tiram também a sua alma. Vejam só que belíssima lição, que tanto nos ajuda nessa superação do instinto, do medo, da morte. Realmente não há por que centrar a nossa vida no medo da morte. Centrar a nossa vida no medo da morte é tão equivocado quanto uma pessoa se desesperar quando uma roupa sua se desgasta e essa pessoa precisa descartar aquela calça, aquela camisa, aquela roupa. Por que isso é sem sentido? Porque todas as pessoas que compram uma roupa sabem que ela vai se desgastar e um dia vai ser necessário descartar aquela roupa. Mas que isso não é problema, porque tempos depois do descarte, nós já estaremos usando outra roupa, adquirindo outra roupa. E assim é com o corpo físico também. Todos aqueles que têm um corpo sabem, precisam saber que vão morrer. Ou, melhor colocando, que aquele corpo irá paralisar-se, irá desvitalizar-se, irá morrer. Mas é o corpo que morre. Nós não morremos. Ninguém, nenhum ser humano morre. Nem mesmo os animais, os vegetais, os minerais. Porque o princípio espiritual dorme nos vegetais, assim formam os espíritos. Sonha dorme nos minerais, sonha nos vegetais, acorda nos animais, ganha consciência de si nos seres humanos e ganha consciência do bem nos seres angélicos. Essa é a nossa trajetória. Então, mesmo a morte de um vegetal, de um animal, não é o fim de nada. É apenas a deposição de um invólucro, de uma roupa, de uma roupagem. Ninguém deve se desesperar com o fim de uma roupa, porque todos sabem que uma roupa,
ao adquirir a roupa, ela se desgastaria e precisaria ser descartada um dia, assim como todos os que encarnam precisam saber e ter muito claro que um dia precisarão deixar o seu corpo, mas que isso não é o fim de si mesmos, que nós somos eternos, que o nosso princípio espiritual jamais se perde. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mesmo o nosso corpo material, os átomos se desagregarão daquele corpo, mas eles irão novamente se agregar em outros seres, em outros corpos. Nem o corpo propriamente desaparece, acaba, finda, se perde. Apenas tudo se transforma. Então Jesus vem em nosso socorro ao dizer: não vos preocupeis com aqueles que podem tirar o seu corpo, mas sim aqueles que, podendo tirar o seu corpo, tiram também, dominam também, paralisam também a sua alma. E isso acontece como? Com aqueles que dominam nossas mentes. Há inúmeros obsessores encarnados e desencarnados que buscam dominar nossas mentes através do medo da morte. Pensando em garantir a vida, nos fazem promotores de morte. Ameaçando tirar a vida, oferecem como saída as suas ideologias, as suas instituições, os seus valores. É ameaçando de morte os seres que os manipuladores conseguem levá-los para um lugar ou para outro. No caso religioso, primeiro eu ameaço que todos os que erram vão para o inferno, que o inferno é um fogo eterno, é uma morte constante, para depois vender ao fiel a saída do inferno, através dos ritos, das obrigações religiosas pregadas por todas as instituições. Estamos precisando dessa libertação. O espírito é que somos nós não somos o corpo. Deuses é o que sois, disse Jesus repetindo os profetas. Precisamos ter consciência de quem nós somos, porque isso nos fará invulneráveis. Isso nos tirará toda a dimensão do medo, toda a necessidade do instinto, toda a guerra que nós fazemos com os outros e com a vida. Precisamos localizar a vida. A vida está no espírito. A vida é Deus e Deus é amor. É para isso, é nesse sentido que nós devemos direcionar nossas vidas. Substituir o medo paralisante pelo serviço, pela fraternidade, para o amor, que é o que realmente nos mobiliza a alma, nos ensina e nos cura das doenças, da paralisia, dos tóxicos que nos enrijecem, nos adoentam. Percebam todas as mensagens paralisantes, todas as mensagens que, a partir do medo da morte, tentam nos vender os mais variados produtos, os mais variados venenos. Porque às vezes, com medo de ataques ao país,
os povos são impulsionados a fazerem guerra, com medo ao ataque a seus filhos, como se o inimigo fosse atacar, fosse corromper os seus filhos. Nós promovemos atrocidades, torturas, massacres. Percebamos, meus amigos, minhas amigas, e não temamos, como orientou Jesus, não temam, não vos paralisem, não vos preocupeis com aqueles que podem apenas tirar o seu corpo. Ele mesmo marchou para seu destino de morte, sabendo, ensinando, modelando a humanidade com isso. Porque muitíssimo mais importante que o seu corpo físico era a vida que Jesus nos impulsionou através da sua morte. Para que tivéssemos coragem, consciência de que morrendo e rematerializando-se na ressurreição, ficássemos conscientes da vida eterna. É hora de vencermos o instinto, o medo e a morte. Vencermos as obsessões e as dominações, as paralisias. Libertar nossa vida, nossa alma do terror da morte do corpo. Que assim seja com todos nós. Que nós coloquemos como valor central da vida a evolução espiritual, a conexão espiritual. Que esse seja o nosso rumo. Morrer, todos nós morreremos. Mas se vivermos bem tudo o que tivermos que viver, inclusive a morte, sairemos dessa vida mais disponíveis, mais conectados com nossa própria essência, com o Deus em nós, mais conectados com a essência do outro, o Deus no outro, mais conectados com o mundo, com a totalidade, o Deus que está em tudo. Amando Deus sobre todas as partes, sobre todas as coisas, e integrando-nos com o Deus que há em tudo. Pelo serviço, pela fraternidade, pelo amor. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês pela partilha. Muito obrigado por mais essa comunhão. Um grande abraço e até amanhã. A nossa saudação para Sayonara, para Mônica, para Sônia, para Andréia Salvatore, Luiz José Ferreira, Lurdinha Loureiro, Maria José, Esther Ponzoni, Mônica Silva. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito bom você ter retornado. Para você toda a nossa luz, toda a nossa força, toda a nossa coragem. Receba essa transfusão de luz para bem viver o que a vida está lhe trazendo. Muito bem-vinda. Conceição Silva, Regina Frutuoso. Muito bom ter todas vocês aqui, todos vocês aqui. É muito acalentador. Para o que quer que tenhamos que viver, tenhamos a certeza de que viveremos melhor se estivermos unidos. Não fisicamente, necessariamente, mas em essência, como buscadores da luz, como servidores do amor. Assim seja para você e para mim. Até amanhã.